Bom dia, esse aqui é mais um vídeo desse canal Quase Morto e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre protagonistas, principalmente de anime, que é o que eu mais consumi. E eu decidi fazer esse vídeo porque eu acho que é muito comum, mas muito comum mesmo, as pessoas dificilmente gostarem tanto literalmente do personagem principal e central de obras japonesas. Eu acho que isso é muito mais comum com animes e mangás do que qualquer outra mídia, pelo menos é o que eu mais vejo pessoas comentando sobre. A maioria das pessoas sempre prefere um personagem secundário, ou um vilão, ou qualquer coisa do tipo em relação ao personagem que é o principal da história. Era para ser a porta de entrada daquela pessoa para aquela história, mas dificilmente funciona porque acaba sendo um dos personagens mais desinteressantes das obras. Então eu decidi fazer esse vídeo por causa disso e também para refletir um pouco sobre, porque eu acho que isso é um problema majoritariamente, principalmente do Japão, por parte cultural e por parte de como funciona lá. Porque, por exemplo, no Japão é muito comum, e o mais comum é pessoas serem tímidas, elas não serem tão extrovertidas, elas serem mais nas delas. Isso também acaba prejudicando a sociabilidade e acaba causando depressão. Enfim, é um dos problemas do Japão. Então, muitos dos autores, ao tentarem criarem personagens realistas, eles tendem a pegar desse padrão e o colocar em suas obras. Então, eu acho que isso é a justificativa primária para muitos protagonistas serem banais nesse sentido, porque um exemplo disso são os protagonistas de romances ou comédias românticas. Eles dificilmente têm atitude, eles dificilmente vão para frente, eles tendem a não serem tão desenvolvidos porque os autores não sabem conduzir um personagem tímido e que precisa se relacionar com uma mulher e não conseguem. Então acaba ficando um estranho, algo muito enrolado e torna com que as obras sejam muito desinteressantes. Eu acho que esse é o problema principal. É difícil você ver, conhecer um protagonista de comédia romântica que não siga esse padrão de timidez. É muito complicado ter atitude. Quando não é o protagonista, é a personagem que ele tá apaixonado. Então, tipo, nunca tem outro lado. É sempre o mesmo lado de timidez. E por isso que acaba sendo desinteressante. É por isso que as pessoas têm tantos problemas com protagonistas de anime em si. Porque segue um padrão extremamente frustrante. Eu não quero assistir uma obra de 12, 24 episódios do protagonista ser um imbecil, sendo um bobão, com todo respeito. Então é muito patético, mas os autores se prendem isso porque eles tendem a buscar realismo. E eu não julgo. Você buscar realismo não tem problema, porque mesmo que sejam obras de ficção, ter um personagem, principalmente o principal, de forma humana, faz com que nós, espectadores ou leitores, tenhamos mais intimidade com ele em tela. Então é muito complicado você não fazer algo realista, porque às vezes não tem como você ter essa proximidade. Então eu entendo eles puxarem para esse lado, principalmente por parte do Japão, que isso é muito comum. Mas uma hora se torna enjoativo, se torna cansativo você acompanhar uma protagonista tão inútil nesse sentido. Outro exemplo que é fora de comédia romântica é o Subaru de ReZero. Eu entendo que o papel do anime é mostrar a decadência psicológica do Subaru por parte daquele mundo, dele ter que lidar com suas novas responsabilidades, com seus novos amigos e com aquele novo mundo. Eu entendo através dos resets, das mods, enfim. Mas é muito difícil você ter uma experiência positiva assistindo uma obra quando o protagonista não faz nada. Ele é inútil, ele não evolui. Em 20 e poucos episódios, 26 se eu não me engano, da primeira temporada, o Subaru tinha evoluído muito pouco. Ele tinha passado vários problemas através dos resets, mas ele não evoluía. Aí você pergunta, claro, porque ele é um humano. Ele é feito para representar um humano. Mas eu acho que isso, ao mesmo tempo que pode ser bom para a proximidade, irrita quem está assistindo. Por isso que o Subaru é um personagem tão controverso na comunidade. É muito complicado você pegar e gostar do protagonista que ele é, porque a obra não tenta fazer isso, só piora a experiência das pessoas. Então eu acho que, pelo menos o protagonista principal, ele tem que ser humano? Não, ele pode ser humano? Ele pode ser humano, porque isso pode melhorar a trama, pode melhorar qualquer coisa. Mas ainda assim tem que ter um pingo de ficção, um pingo de carisma, algo que atraia nós que estamos assistindo, porque inevitavelmente a humanidade em si, ser humano, não é tão interessante. Então, passar isso em 100% do seu padrão para a ficção não funciona. Por isso que o Subaru e esses protagonistas de comédia romântica são tão odiados. Outro exemplo aqui que eu posso dar de personagem inútil que é odiado e acaba prejudicando a experiência majoritária das pessoas que assistem é o Takemichi de Tokyo Revengers, que é um bom exemplo atual. O Takemichi, em praticamente todo episódio, chora por alguma coisa. Aí você pode falar, é claro, porque ele é um cara que tá entrando numa gangue, ele tá entrando num mundo que ele não conhece, ele tá tendo que resolver os problemas do passado. Sim,
Mas não é por isso que você vai ser expositivo ao ponto de fazer o personagem chorar em todo episódio. Ele é um chorão, ele não evolui. No caso, ele evolui depois de muito tempo da obra, mas ainda assim ele chora tanto, de forma tão superficial, que você não consegue gostar do protagonista. Isso é muito prejudicial para a experiência das pessoas. Como é que eu vou assistir uma obra? Como é que eu vou me motivar a assistir Tokyo Revengers se o protagonista da obra, que era para ser o personagem mais importante, o que motiva você a assistir a obra, é um lixo completo? Ele não evolui, ele demora muito para evoluir no caso, ele fica só chorando o tempo todo e isso não é desenvolvido. Cada choro dele é idêntico, ele sempre chora pelos mesmos motivos, pelas mesmas situações. Não vai diminuindo de uma forma tão rápida, é algo extremamente lento e chato de acompanhar. Por isso que muitas pessoas acabam dropando o Tokyo Revenge, porque se o protagonista não sustenta a história, como que eu vou assistir o resto, tá ligado? Então é um ponto muito complicado. Eu acho que é muito falho você tentar fazer um protagonista humano e não deixar ele interessante. Eu acho que um dos poucos casos que consegue isso, no máximo, é o Shinji Evangelho. Eu não gosto do Shinji justamente porque ele é extremamente chato, mas ele não é desinteressante. Porque ele tem pontos interessantes com relação ao psicológico dele. O ponto que eu não gosto do Shinji é mais a personalidade. Então, eu não vou considerar isso, mas o Shinji é um personagem humano, que ele tem um motivo para ser humano e que, mesmo que você não goste dele em si, você não dropa o anime justamente por ele. Porque no início é só ele que é interessante. Você vê um cara que tem 14 anos sendo a pressão de salvar a humanidade. É um conflito interessante para o início de uma obra. Então eu entendo, eu acho que o Shinji é um dos poucos casos que consegue fazer o ser humano em si de forma que possa fazer com que pessoas não gostem, mas ainda assim de forma minimamente interessante, tá ligado? Eu acho também que é difícil você fazer um personagem muito ficcional também, porque eu acho que isso, ao mesmo tempo que pode ser mais fácil de construir carisma, tira a proximidade que aquele leitor ou espectador pode ter. Um exemplo disso são os protagonistas de Battle Shonens, porque eles sempre tendem a ter uma personalidade extrovertida, exagerada, comem pra caralho, gostam muito dos amigos, então, tipo, é a mesma padronização de personalidade. Então, eu acho que isso é problemático. Um bom exemplo disso também, no caso, é o Ichigo de Bleach. Ele é literalmente todos os arquétipos de protagonista shonen em um só. Ele é extrovertidão, ele tem muita força, ele é o escolhido, ele tem vários poderes diferentes, e isso acaba fazendo com que a obra seja difícil de aturar, porque você não consegue assistir aquela obra de tão ficcional que ela é. Ela é tão ficcional sem nenhum motivo que acaba deixando um pouco pior do que poderia. Porra, o Ichigo, ele tem muito protagonismo, cara. Mesmo que os protagonistas sejam os personagens principais das suas obras, o protagonismo que eles possuem às vezes não é necessário, às vezes prejudica a obra. Eu não vejo nenhuma graça no Ichigo derrotando 300 vilões e tendo 300 poderes, e os outros personagens que deveriam ter destaque nesse sentido acabem não tendo, porque o Ichigo tem tudo, ele é foda em tudo, então ele faz tudo. E o anime só se resume a luta, então se ele é forte, ele resume o anime. Então eu acho que isso também é prejudicial, é muito complicado de fato você fazer um protagonista que seja bom no geral, que não seja menos desinteressante que os outros personagens. Por que os outros personagens são mais interessantes que os protagonistas? Porque os outros personagens não possuem a obrigação de atrair. Eles não têm essa obrigação. Os outros personagens não têm essa função. A função da história base dos personagens secundários é complementar o personagem principal. E eles fazem isso muito bem. Porque não é um papel na história tão exigente que nem o personagem que tem que manter as pessoas assistindo. Não é a mesma coisa. Então é óbvio que os personagens secundários vão ser os mais interessantes. Além de que alguns duram muito pouco em tela. Um exemplo, Bon Clay de One Piece. Ele dura muito pouco em tela. Então, consequentemente, tem muito pouco tempo para ele demonstrar algum problema. Então, o Oda consegue fazer o básico do básico e ele consegue trazer um personagem interessante. Óbvio que é mérito dele, mas ainda assim é o básico do básico. Tipo, não tem problema em fazer isso porque não tem dificuldade. Mas no caso dos protagonistas é muito complicado, porque você tem que fazer um personagem interessante, realista e que instiga as pessoas durante, sei lá, 200, 300 capítulos. Depende da obra, obviamente. Mas, enfim, eu acho que esse é o problema geral dos protagonistas. Eu acho que para um protagonista ser bom, ele não precisa ser necessariamente 100% humano ou 100% ficcional. Ele tem que ter algo que faça com que nós, pessoas doces, identifiquemos com ele e ao mesmo tempo ter carisma ou algum ponto característico dele como personagem, dele como pessoa que nos atraia e que não façam que a obra seja extremamente chata pelo realismo que ela tem. E o cara que faz isso perfeitamente é o Luffy de One Piece. Ele é carismático, ele tem o arquétipo padrão de Shonen, tem, mas ele pega esse arquétipo, o Oda pega esse estereótipo e quebra ele constrói um personagem extremamente humano. O Luffy é um dos poucos personagens de Battle Shonen que ao ver alguém morrendo fica puto e vai lutar com a pessoa. Nossa senhora, tô puto, vou ficar mais forte. Não,
ele só quebra, que nem um humano. Ele vê uma pessoa querida morrendo e ele quebra. Esse é um exemplo de humanidade do Luffy. Quando ele perde a tripulação dele, ele é obrigado a reconhecer pela primeira vez em 500 capítulos que ele é fraco, ele é frágil, ele não tem poder para continuar. Então, ele tem traços de uma humanidade, ele é frágil. Você sente que aquele cara não é o cara foda que vai resolver tudo. Ele é foda. Ele é foda porque ele treina, mas você entende que não é sempre o caso. É muito diferente de um personagem como, por exemplo, o próprio Zoro de One Piece, que ele é feito só pra ser foda. Você tem pouquíssimos pontos relevantes de fragilidade do Zoro. Os únicos que tem são justamente contra o Mihawk, que é o desafio final. O Luffy não, ele sofre para personagens patéticos, como por exemplo o Sentomaru lá em Sabauri, o Sentomaru e os pacifistas que ele dá atualmente. Então, é muito mais pesado o sentimento de perda no Luffy, o sentimento de fragilidade no Luffy, do que no Zoro. Porque o Luffy é um personagem que você entende e que você sabe que aquilo é real. Ele tem sentimentos que nem qualquer pessoa da realidade. Então, isso faz com que ele seja um personagem bom. Ele é engraçado, ele te instiga a continuar a história porque ele é ambicioso, ele tem pontos interessantes na personalidade e ao mesmo tempo também ele tem uma humanidade, ele tem algo que faça com que nós pessoas entremos, nos imergimos dentro da obra por causa do personagem. Então, para mim, esse é o protagonista perfeito. Você tem que equilibrar tudo para criar algo bom, ao invés de tentar focar só em alguma coisa e decepcionar no resto. Enfim, essa é a minha opinião e é isso. Fui.